Olá, continuando a falar sobre a manifestação da ira de Deus. Sobre a realidade do inferno, nós estamos falando de condenação, é muito importante a gente crer na sua existência. Pessoas acham que Deus é amor, então não existe inferno. Engano, existe. E é um horror. O horror supremo da criação de Deus é o inferno. E Cristo, ele pregou sobre esse inferno com tanta frequência, com tanta insistência, porque ele conhece a natureza do inferno e o horror que é o inferno. E por que ele conhece? Porque foi ele quem criou. O próprio Cristo criou todas as coisas que existem. Todas as coisas no mundo foram criadas por Cristo, inclusive o inferno. Veja o que está registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Leiamos. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O inferno é tão real porque a cruz exige que seja real. Se o inferno não existisse, nós teríamos que perguntar, então para que Jesus se fez carne e se sujeitou à maldição de cruz para livrar o homem do inferno? Não tem lógica. Se o próprio Cristo anuncia a existência do inferno, se o próprio Cristo se encarnou, se o próprio Cristo aceitou morrer na cruz em meu lugar para eu não ir para o inferno, como eu diria que o inferno não existe? Como eu tentaria Deus dizendo que Deus é amor e, portanto, não há inferno? Como eu poderia cogitar da possibilidade de alguém morreu, acabou, extinguiu? Não, não extinguiu. A justiça de Deus exige a punição do pecado. O pecado não pode ficar sem punição. A diferença é que o pecado do ímpio vai ser punido no castigo do ímpio. E o pecado do santo, ou do santificado, ou do salvo, ou do crente, vai ser punido, como já foi, na cruz de Cristo. Mas o pecado não ficará sem punição, de forma alguma. E a punição do pecado é o inferno, é a morte eterna, é a separação de Deus. Que o salário do pecado é a morte, o local da morte é o inferno. Portanto, o inferno glorifica a Cristo, porque no inferno a justiça de Deus é cumprida e todo ímpio, todo pecador, todo impuro, todo aquele digno de condenação, todo aquele que não crê em Jesus Cristo será lançado no inferno para cumprimento de justiça. E por cumprir justiça, glórias serão dadas a Deus. Portanto, o inferno ele não só é real, como ele é inevitável, como ele glorifica a Cristo. E Cristo sabe do horror do inferno, por isso ele pregou tanto, porque foi ele quem criou. E ele nos fala, ide e pregai. Qual é o propósito? E que as pessoas ouçam, creiam, se convertam e sejam salvas dessa ira inevitável futura. O dia da ira do Senhor está reservado. O dia da ira do Senhor é o dia em que Deus vai revelar a sua justiça. Portanto, a gente tem que entender ira com justiça, conciliar as duas coisas. O dia da ira do Senhor, o dia que Deus vai julgar os povos, o dia que Deus vai lançar no inferno os ímpios, o dia que Deus vai levar para o céu os salvos, esse é o dia da justiça, em que ele vai separar pecadores de ímpios, ou salvos de ímpios. É o dia da justiça, o dia da ira. Esse dia ele ainda não está chegando, não é presente, mas está no futuro. Vamos ver o que Paulo fala lá em Romanos 2,5. Nós já lemos esse texto, leamos outra vez.
Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse dia está no futuro, mas é certo e é inevitável. Agora, por que ele ainda não aconteceu? Porque nos juízos parciais de Deus sobre a humanidade que vem ocorrendo, seja na natureza ou no próprio homem, Deus demonstra a sua misericórdia, porque ele tem poder para executar agora a sua sentença cabal, definitiva, de ira, de justiça, de lançar ao inferno os ímpios. Isso só demonstra a misericórdia de Deus em sua longanimidade, que ele vai dilatando esse tempo, até que o último salvo nasça e se converta a Cristo. E então acaba o tempo da espera. Quando nascer o último crente, que ele se entregar a Jesus Cristo, acabou o tempo. Então o Senhor Jesus volta e haverá a manifestação da sua ira. E no dia da ira só teremos dois resultados: ou vida eterna, ou morte e indignação eterna. Vejamos que está registrado em Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8. Leamos o texto. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Não tem outro resultado. Só tem dois caminhos: ou o caminho da salvação, ou o caminho da perdição, e ambos são eternos. Ou a pessoa viverá eternamente no céu, ou eternamente no inferno. E isso é muito triste. O grande teólogo Spurgeon citou uma frase que eu gostaria de ler para vocês. Eu considero muito pertinente e muito relevante para todos nós. Leamos a frase. Se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno ao passar por cima de nosso cadáver. Se perecerem, que pereçam com nossos braços agarrados a seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver que ser cheio, que ao menos se encha, apesar de nossos maiores esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por ele. Cristo colocou entre os pecadores e Deus a cruz. Todavia, os horrores do inferno são inevitáveis. E cabe à igreja a missão de anunciar esses horrores inevitáveis. Cabe à igreja a missão de pregar o evangelho, de levar às pessoas a oportunidade da salvação. Não temos o direito de nos fecharmos em quatro paredes, descansarmos na nossa salvação e não anunciarmos ao pecador que ele vai para o inferno. Isso seria uma falta de amor absurda da minha parte, da sua parte. Você foi chamado para anunciar a Cristo, anunciar às pessoas a oportunidade da salvação e o risco da condenação. Se elas vão crer ou se elas não vão crer, não compete a mim nem a você, mas ao Espírito Santo. A nós compete ir e pregar. Eu estive ouvindo um pastor muito sábio falar que o problema da igreja é que nós gastamos muito mais os bancos do que a sola do sapato. A igreja não foi chamada para fazer teologia. A igreja foi chamada para trabalhar. E trabalhar no sentido da igreja é pregar o evangelho, amar o próximo. E maior manifestação de amor ao próximo do que avisar ele
de que se ele não crê em Jesus Cristo, não se arrepender dos seus pecados, não entregar a sua vida a Jesus, ele irá para o inferno. Isso é a maior manifestação de amor que a igreja pode fazer ao homem. E se ela falha nisso, ela falha na sua missão miseravelmente, porque foi para isso que ela foi chamada. Cristo será um horror para várias pessoas. Será um horror para quem despreza o reino de Deus. Será um horror para quem recusa a sua graça. Será um horror para quem rejeita os benefícios de Deus. Será um horror para quem transforma a Igreja de Cristo, a palavra de Cristo, em libertinagem e oportunismo para o exercício dos seus piores desejos íntimos. Será um horror para quem não é fiel a Ele e não permanece firme com Ele. Será um horror para quem age perversamente. E perversão é a corrupção do caráter, é viver de forma corrompida aos olhos de Deus. Mas em contrapartida, Cristo confortará a todos que creem nele e nos seus ensinos, na palavra de Deus. Cristo confortará a todo aquele que o ama, que o amou e que o ama. Cristo confortará todos aqueles que guerreiam contra o mal, contra o inimigo, como diz Paulo, que toma a armadura e vai para a luta, pregar o evangelho e perseverar na fé, buscar a santidade, ainda que tropece, caia, levanta e siga. Não desista. Esse caminho não é fácil, não é simples, mas é o caminho que nós temos que viver nesta terra para herdarmos o céu. Deus também, Jesus também conforta a quem obedece os seus mandamentos. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não seja incoerente em falar, eu amo a Cristo, mas eu sou favorável a isso aqui, ó, que a palavra de Deus reprova, ou a isso aqui. Analise, tenha bom senso. O mundo nos apresenta várias coisas estranhas e você não defenda aquilo que Cristo reprova, ou você será inimigo de Cristo. Não se ponha contra Cristo. Se Cristo reprova coisas, por exemplo, o aborto, como você vai defender? Se Cristo reprova práticas homoafetivas que a palavra não aceita, por que você vai defender? Ame a pessoa, mas não defenda a prática do erro. Ame a pessoa, mas não defenda a prática do erro, porque Deus não defende. Embora Jesus tenha sido designado juiz, e como juiz ele vai executar a sentença do juízo de Deus, ele não o fará sozinho. Ele usará os anjos do Senhor para a execução desse juízo. Vamos ler o texto da palavra, que está em Mateus, capítulo 3, versículos 41 e 42. Leamos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá esse dia. Será um dia terrível. O profeta Ezequiel nos admoesta a não desejar o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. É muito comum a gente ouvir irmãos falando: Maranata, vem Jesus. Ah, que bom para mim, que sou salvo, que creio em Jesus Cristo.
Mas para o mundo vai ser um dia de horror. Um dia de horror. Nós devemos orar pela conversão das pessoas. Nós devemos pregar o Evangelho. E se você não faz isso, você é cúmplice na condenação daquela pessoa que vai para o inferno. Nós não fomos chamados para sermos covardes neste mundo, mas para agirmos para a glória de Deus. Isso é a única coisa que nos mantém na terra. Esse é o propósito da igreja: pregar a palavra de Cristo, pregar o caminho da salvação, pregar a oportunidade para as pessoas na fé em Jesus Cristo. Não nos é permitido, não nos é cabido não fazer isso. A omissão, nesse caso, é um pecado, um absurdo. Portanto, a ira de Deus, a ira de Cristo, é um dos assuntos mais importantes para a igreja, mais relevantes para a igreja, porque ela virá e é inevitável. Assim como é importante pregar a Cristo Salvador, é importante pregar a Cristo Juiz, que vai executar juízo. Eu recomendo que você assista um vídeo do grande pastor Paul Washer, que tem o título de A Fúria de Deus. Você encontrará esse vídeo no YouTube. É muito lindo e muito profundo. Ele transmite o sentimento de Deus, a ira de Deus que está represada. Assista, é um vídeo curto, vai edificar a sua vida. A Fúria de Deus, pastor Paul Washer. Se você ouviu essa mensagem até aqui, eu peço a Deus que tenha tocado no seu coração, que mova o seu coração para o sentido de desejar e de fato ir pregar o Evangelho, a fim de que vidas sejam salvas do dia da ira do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.